Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, vim trazer aqui uma carta de renúncia forte, forte. Gabriel de Janaúba, cooperador de jovem, renuncia ao ministério e praticamente, irmãos, mostra o que se tornou, o que é a CCB hoje. Gente, ouça aqui esse vídeo, ouça essa carta que eu vou ler para você. Compartilhe ela, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Aqui vai mostrar o que realmente é a CCB. Os bastidores, por que de levantar filhos, amigos, parentes no ministério. Gabriel conta tudo aqui, o que ele passou na CCB. Gente, você não vai acreditar. Nas atitudes desses homens que se dizem ser homem de Deus. E esses homens fazem milhares e milhões de pessoas sofrerem. Porque o que eles querem não é pregar o evangelho, não é servir a Deus, não é cuidar de pessoas, não é servir. Quando Jesus foi lavar um dos pés dos discípulos, se eu não me engano, salvo engano, foi Pedro que falou: Não, não, eu que tenho que lavar. Se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Porque no céu é assim, o menor será o maior. E essa carta mostra para você o que é CCB. E eu falo para você de coração, você acha que eu estou aqui alegre, todo dia fazendo vídeo contra a CCB? Não, eu fico triste. Mas aqui mostra, confirma para mim a cada dia que eu preciso estar todo dia, Senhor, devo continuar, Senhor, devo parar. Mas todo dia eu vejo que temos que continuar. Porque não basta escrever uma folha que vai mudar. Porque aqui está a verdade. Eu espero que você... Eu vou ler para você essa carta. Vale a pena você ouvir essa carta. Se nunca viu fazendo um vídeo com uma carta tão esclarecedora igual a essa aqui, ó. Gabriel de Janaúba. Muito conhecido no meio dos irmãos. Vocês vão ver as atitudes do ministério com esse irmão aqui, ó. Eu vou aumentar aqui e vou ler a carta aqui. Deixa o like aí, se inscreva no canal, tá bom? Eu vou ler a carta para você, tá bom? Não se preocupe, eu vou ler. E você vai se surpreender com tudo isso que está escrito nessa carta aqui. É uma vergonha, gente. É de assustar, tá bom? Janaúba, Minas Gerais, dia 26 de maio de 2025. Aos conselhos de anciões da Regional Administrativa de Janaúba. Assunto: renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores. Ó, artigo 9º, 1 do Estatuto da CCB. Aqui ele escreve o porquê está renunciando. Que a paz de Deus esteja convosco. Eu, Gabriel Nascimento Silva, por intermédio da presente, em espírito de oração e temor diante de Deus, venho apresentar a minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, para a qual fui apresentado em 3 de abril de 2016, na congregação do bairro Santa Terezinha, Avenida Marcelino Siqueira Rodrigues, 928, em Janaúba, Minas Gerais. Esta renúncia se dá com fundamento no artigo 9º, inciso 1, a linha A, no Estatuto Social da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, a pedido por motivos de foro íntimo e espiritual. 1. Do histórico de perseguição ministerial. Ele vai contar aqui o que ele passou na mão desses santos homens que vocês acreditam ser homens de Deus. Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais, mas, sobretudo, por reiteradas ofensas do ministério, acusações infundadas e hostilidade velada por parte de alguns conservos do ministério.
Durante anos, fui submetido a diversas reuniões junto ao ministério local, nas quais esperava encontrar apoio, orientação e conselho. Contudo, ainda que houvesse aparência de zelo e piedade, ainda que, ó, isso aqui é ainda que isso aqui é muito triste, gente, mas é a pura verdade. Ainda que houvesse uma aparência neles de zelo e piedade, o que se revelava no fim era um mal querer oculto e crescente. Mal querer oculto e crescente. Gente, isso aqui é muito triste. Isso é pura verdade, gente. Querente, mal querer oculto e crescente, desejoso sempre de encontrar uma falha. Quando eles querem derrubar, só Deus já. Bom, quando eles querem encontrar uma falha, um tropeço, uma brecha para a minha queda. Eles colocam, gente, e depois eles mesmos tiram, gente. Mas eles vão tirar da pior forma possível. Em uma dessas reuniões, um dos anciões chegou a me agredir verbalmente de forma gravíssima, acusando-me de ser ladrão da glória de Deus. Por quê? Porque afirmando ainda que eu promovia lotação de igreja, porque a igreja ficava cheia dele, que era idolatrado por muitos. Você não pode ser querido. Ele era um cooperador de jovem, que a igreja dele ficava cheia e a irmandade gostava dele. Aí você já sabe, gente. Era idolatrado por muitos. E que jamais havia visto alguém como eu terminar bem. Claro que não, vocês não iam deixar, né? Terminar bem sua jornada na terra. Pois, segundo suas palavras, não existia vida fora da congregação cristã do Brasil. Tais palavras, longe de serem conselhos, foram verdadeiras setas venenosas lançadas contra mim. Ainda assim, declaro diante de Deus e dos homens, desejo a esse mesmo irmão que ele termine sua carreira na fé, em paz e na presença de Deus. Eu acho impossível um homem desse ter tudo isso, né? Com toda a ruindade no coração. Outra ocasião, viajei com minha esposa e filha à cidade de Curitiba para visitar uma família amiga. Ao postar uma fotografia familiar em minhas redes sociais, fui surpreendido com uma atitude covarde de um cooperador de jovem da minha própria cidade, que printou a imagem e a compartilhou em grupo. Olha como eles são falsos, gente. O ministério são falsos. Que compartilhou em grupos de outros cooperadores. Acrescida da acusações caluniosas e maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole, que possuía apenas a aparência de anjo. Inveja terrível, né, irmão? Igreja cheia, o povo gosta, é só Deus. E que a irmandade deveria se precaver contra mim. Ao investigar a origem da difamação, solicitei uma reunião com os envolvidos, a qual fui negada pelo sogro do caluniador. O sogro estava lá com o genro no ministério, o sogro, olha para você ver, gente. O sogro era ancião, o caluniador era genro do ancião. Ele foi negado pelo caluniador, que na época era o seu próprio ancião. Somente por intermédio de um ancião mais antigo da cidade, foi possível viabilizar a referida reunião, na qual ficou decidido que o acusador pediria perdão perante a igreja. Teve que vir outro ancião de fora pedir para o acusador, né, que é do ministério, genro do ancião, né, pedir perdão perante a igreja. O que de fato ocorreu, ainda que com tentativa posteriores de obstrução por parte do seu sogro. O ancião regional, que era o sogro dele, irmão Joelino, foi chamado e conduziu a
resolução no caso com a sabedoria. Contudo, o dano emocional, a exposição e a dor permanecem vivos até hoje em minha memória, em minha casa. Você vê, né, gente? O cara continua no ministério lá, o acusador, né? Ele inventou calúnia, né? Na causa de maior desgaste e rompimento. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetiram. Sempre havia alguma nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque. Esse é o ministério da CCB verdadeiro, gente. Um novo ataque. Dê uma olhada aqui a garganta. Olha para você ver o que eles faziam contra um irmão, porque a igreja dele lotava, ficava cheia, e a Irmandade gostava dele, né? Então, sempre havia alguma nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque. O desgaste emocional foi de se acumulando a ponto de afetar não apenas minha saúde, mas também a minha esposa, né, gente? Triste, né? Pois eles falam que isso não acontece, né? Isso não acontece na CCB. A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as escrituras. Ah, filho, aí você pecou demais, né, filho, também. Aí você passou dos limites, né, filho? A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as escrituras sagradas, especialmente acerca da salvação pela graça, conforme Efésios 2, 8, 9. Porque pela... Aqui, ó, gente, da CCB, vocês que nos ouvem, ó o que está escrito aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras, não é por você trabalhar nas construções, na limpeza, olhando o carro, trabalhando, não é, gente, ó. Olha só. Passei a pregar fielmente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras humanas, o que não exclui a necessidade da santificação. Sempre deixei claro que não defendo a teologia da libertinagem, pois quem nasce de novo não vive no pecado. Por amor à verdade, também comecei a compartilhar reflexões em meu Instagram, sempre de forma bíblica e respeitosa. Contudo, fui convocado para nova reunião com os anciões, onde me questionaram se eu estava me rebelando por pregar salvação pela fé, pela graça, gente, pela graça, mediante a fé, né? Ou que pretendia sair da congregação. Senti-me tratado como um inimigo ameaçador e não como irmão em Cristo. Isso que eles fazem. Disse apenas que, se me desligassem, seguiria apenas minha vida confiando em Deus. Na reunião, um ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento. Olha isso aqui, gente. Qual eram os prints? Trechos bíblicos, baseado em curtidas interações com perfis teológicos, gente. Você pode curtir mulheres, vários tipos, mais teólogos, que ele estava sendo curtido. Eles tiraram o print que ele curtiu perfis teológicos, gente. E em postagem que, segundo ele, estaria prejudicando a mente das pessoas. Isso é verdade. Para eles, quanto mais pessoas têm um conhecimento, melhor, né? Fui vigiado por um verdadeiro serviço de inteligência, gente. Olha o que fizeram com o Ricardo, né? Sem direito à defesa, sem amor, sem diálogo. Atribuíram-me intenções de nunca tive. Nunca combati a congregação cristã do Brasil, nem tentei afastar alguém dela. Apenas preguei o evangelho. E isto, aparentemente, tornou-se intolerável para alguns.
Em outra ocasião, fui proibido de atender uma despedida de um casal da igreja em Monte Sião, em Montes Claros, sobre o pretexto infundado de que a igreja era pequena. O povo gostava muito dele, gente, a igreja lotava. O que não correspondia à realidade. Tratava-se de uma retaliação disfarçada de ordem administrativa. Gente, é triste, né? O terceiro, né? Das convicções e da consciência. Sempre defendi que a pregação deve ser feita com entendimento, preparo bíblico e reverência à atuação do Espírito Santo. Nunca excluí o agir sobrenatural de Deus. Ao contrário, defendo que a palavra e o Espírito andam juntos, pois o que vale é o conhecimento sem unção. O que vale o conhecimento sem unção? Reafirmei em pregações que a congregação cristã do Brasil não é a graça de Deus. Ah, tá vendo, filho? Você também provocou, né, o inimigo, né? Mas sim um instrumento. A graça é Cristo. A salvação não pertence a uma placa denominacional. E, portanto, não devemos lutar por bandeiras, mas pela centralidade do Evangelho. Parabéns, filho. Deus abençoe você. Por conta dessa afirmação, um trecho de minha pregação foi cortada, editada e difundida nas redes, fora de contexto, gerando ataques, ainda que outros tenham me dado apoio. Eu acho que eu ouvi essa pregação, viu, gente? Eu acho que eu ouvi essa pregação, esse trecho aí. Viu? Quarto, no assédio moral institucional e no abuso de autoridade ministerial. Gente, que carta, hein? E tem gente que defende tudo isso aqui, gente. Você acredita nisso? Tem gente na internet defendendo tudo isso aqui. O que deveria ser um ambiente pastoral de zelo, amor, edificação mútuo, converteu-se em um ambiente de policiamento teológico, repressão do livre exame das Escrituras e perseguição velada àqueles que ousam pensar. Olha só, gente. Uma perseguição velada àqueles que ousam pensar, estudar e ensinar conforme a sã doutrina das Escrituras. Essas cartas aqui, eu acho que tem que fazer todo mês um vídeo, viu, gente? A suspeita de que eu estaria promovendo rebelião ou estimulando a membresia a sair da CB é infundada, difamatória e ofensiva. Minha posição sempre foi clara. Defendo a autoridade das Escrituras, o senhorio de Cristo e a centralidade da cruz. Jamais a desordem ou a cisão eclesiástica. Quando um servo de Deus, legitimamente chamado, é provado, é vigiado. Quando um servo de Deus, legitimamente chamado e provado, é vigiado, silenciado e humilhado por defender as verdades eternas da palavra de Deus. Essa é a CCB hoje. Não é a CCB, essa é a liderança, é o ministério que está na CCB hoje. Esse é o ministério. Tem muitos homens lá dentro que eu conheço que lê a Bíblia, de conhecimento bíblico. Essa é o câncer da CCB. Homens que não querem a verdade. Homens que não querem que pregue a Bíblia. Essa é a verdade. Quando um servo de Deus, legitimamente chamado e aprovado, é vigiado, silenciado e humilhado por defender as verdades da eterna palavra de Deus, não se trata mais de disciplina eclesiástica, trata-se de opressão espiritual por não pregar a Escritura. Isso é muito triste, gente. E aos líderes que usam temor reverencial da Irmandade para impor controle emocional e doutrinário, o Senhor ainda hoje pergunta, como em Ezequiel 34. Ai de vós, pastores de Israel, que se
apacentam a si mesmo, a fracas não fortalecestes. E eu doei. Gente, aqui é forte, hein? Ai de vós, pastores da CCB, né? Vou tirar Israel para CCB. Que se apacentam a si mesmo. Isso mesmo, eles querem o ministério para se vangloriar, para os seus benefícios, o seu status. Né? Que se apacentam a si mesmo. A fraca não fortaleceste. A doente não curaste. Gente, que carta, hein? A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre eles com rigor e dureza, gente. Nossa, Ezequiel 34, 2-4. Forte essa carta, hein? Quinto, o dever de zelar pela verdade e pela justiça. O ministério, como despenseiro de Cristo, a sua igreja, não foi instituída para estabelecer trono humanos, mas para edificar o corpo da verdade. A liderança espiritual tem o dever sagrado de proteger e encorajar aqueles que buscam a fidelidade bíblica. Não os oprimir com ameaça, gente. Oprimir quem está buscando conhecimento bíblico é diabólico, gente. Não oprimir com ameaças, interrogatórios e exclusões silenciosas. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ordenou: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Targua, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Não me furtei a esse chamado, preguei a palavra, defendi a graça, promovi a escritura, e por isso fui tratado como um réu, como desordeiro, como opositor por pregar Cristo e pregar a verdade. Por isso, renuncio perante Deus, os santos e as autoridades eclesiásticas competentes, desde assédio injusto e esta conduta arbitrária, rogando que, com temor e humildade, seja feito o juízo reto, segundo o modelo do justo juiz. O Senhor julga com justiça e governa os povos com retidão. Salmos 9:8. Informa ainda que uma cópia desta será remetida à presidência do Conselho dos Anciões de São Paulo para a ciência. Ah, meu Deus, que um dia possa ter um homem de Deus na presidência que vê essa carta e possa falar que, né, tá pregando a verdade e sente quem prega a mentira, mas a gente sabe como funciona, né? Sexto, considerações finais, última parte, irmãos. Diante disso, eu perdi o meu prazer e alegria de continuar a exercer meu ministério, pois já não tenho mais condições psicológicas para tal. E com temor de Deus, apresento minha renúncia, amparado no exemplo de Cristo, que, embora perseguido, não revidava com injúrias, mas entregava-se àqueles que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Não deixo o ministério em revolta. Eles acham que quem sai da CB sai em revolta. Oh, meu filho, se vocês soubessem como meu coração também... Oh, meu Deus do céu. Por isso que eu agradeço a Deus toda vez que eu dobro meu joelho para orar, filho. Ah, eu nem vou falar nada para esse povo. Não saio do ministério, não deixo o ministério com revolta, mas em paz, com minha consciência, minha lealdade está, antes de tudo, ao Senhor da Seara, Jesus Cristo. Última parte. A Congregação Cristã do Brasil fez parte da minha história com gratidão. A mocidade que amo, eu os carregarei nas minhas orações e no meu coração aos irmãos sinceros e fiéis. Tá vendo? É isso. Isso. Esse cara expôs toda a minha vida para os meus sentimentos. Ele expôs toda a verdade aqui.
Aos irmãos sinceros, é por isso que eu sofro, tem dor dentro de mim pela saber, não é por ministério, porque não. Aos irmãos sinceros, que eu conheci, gente, eu viajei esse Brasil de uma forma, eu tenho que voltar a falar sobre, eu fiz uma casa com 6 quartos, recebendo gente do Brasil, eu recebi gente maravilhosas, maravilhosas. Aos irmãos sinceros e fiéis, muitos dos quais me estenderam a mão com amor, minha eterna estima. Não guardo rancor, isso eu também não. Mas clamo para que a verdade reine e que o evangelho seja a bandeira maior. É só isso que a gente quer, gente. É só isso que eu também gostaria, só isso. Acima de tradições humanas e preferências institucionais. Rogo a Deus que esta carta seja recebida com o espírito de serenidade e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo guie vossos corações em todas as decisões. Com temor e humildade e paz. Subscrevo-me. Douglas Gabriel Nascimento Silva, Congregação Cristã do Brasil, bairro Santa Terezinha, Janaúba. Ó, até Santa Terezinha, minha era Santa Terezinha, Carapicuíba, São Paulo. Essa parte aqui, gente, é o meu sentimento. A mocidade que amo e carregarei nas minhas orações e no meu coração. E aos irmãos sinceros e fiéis. Isso aqui, meu coração dói pela congregação. Saber que tem muita gente lá, sincera e fiéis, que amam a Deus, mas quem está no poder só pensa em si mesmo. São vaidosos, orgulhosos, soberbos, querem levantar os seus filhos, seus genros, seus netos, seus parentes. Gente, que carta, hein? Que carta, hein? Ai, gente, você acha que é fácil, né? Eu fico triste, gente, de saber que numa igreja que tem, vamos colocar aqui, 4 milhões de pessoas. Quanto tem no ministério? Vamos colocar aí 10 mil no ministério? 10 mil. Fazem 4 mil sofrer, porque os 10 mil só pensam em vocês. Só pensam neles. Não pensam em Cristo, não pensam no Evangelho, e perseguem aquele. Eu falei de manhã no vídeo, nem tinha recebido essa carta. Mas de manhã que eu falo no dia de ontem, segunda-feira, né? Eu fiz o vídeo ontem e falei, gente, que eles só pensam neles. Eles não pensam no povo. Eles não querem saber. Que eles perseguem quem prega a verdade. E é essa carta, cara, para você que está aqui na internet defendendo isso. Cara, eu digo uma coisa para você, você tem tudo, menos o Deus dentro de você e o Espírito Santo de Deus. Porque o que esse irmão disse nessa carta aqui, eu falei de manhã, né, que eles têm inveja, ele é um cooperador de jovem, a igreja sempre cheia e era amado pela Irmandade. Você acha que esses anciões que só pensam, quase que eu falei, só pensam em si mesmo, gente. Só pensam no seu próprio ego, vaidosos, orgulhosos, não conhecem nada de Bíblia, querem ser adorados por ser do status do ministério. Eles vão aceitar um cooperador de jovem que ama, visita a Irmandade, que toca violão, que canta hino, que visita, a igreja fica cheia, que ele resgata as pessoas. Ah, se tivesse Deus e algum desses irmãos do braço para fazer a justiça. Mas sabe qual será a justiça? Nenhuma, filho. Porque eles não estão preocupados com a igreja cheia. Eles estão preocupados em dominar. Está tudo dominado, tudo dominado, aquele bairro, naquela cidade, porque levantou o neto, o genro, o cunhado, o filho, o parente, o sogro. E por aí vai. Que carta, irmãos? Forte carta, hein? Olha, das cartas que eu li aqui, parece como se hoje eu estivesse escrevendo uma carta saindo da CB. Essa carta foi tudo que eu vi e presenciei dentro dessa CB. Comente aí qual que é a sua opinião. Deixa o like, se inscreva no canal. Os likes ajudam aqui, manda para mais pessoas o vídeo. Gente, que tristeza. Tristeza ver o que esses homens fizeram com a congregação, estão fazendo, gente. E eles vêm e escrevem uma carta para ler a Bíblia, para pregar, para estudar a Bíblia. O cara que ele começou a pregar a Bíblia, dizendo a verdade, que a graça não é instituição, pronto. Gente, ele foi perseguido porque ele pregou que a graça não é a CCB. Um dos motivos. Pelo amor de Deus, gente. Quem que está nesses anciões? Que espírito que está nesses homens? Quem que
Quem que é o pai da mentira, da inveja, da soberba, da falsidade, do engano, da calúnia? Quem que é o pai? E fizeram isso com esse moço. Não conheço, nunca vi. Recebi essa carta de outras pessoas. Mas tá aí para você, gente. Tem jeito, gente. A gente pensa que vai estar, sei lá, agora, não dá, gente. E vai dar nada, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, 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 nada. Deus abençoe a todos, gente. Mas nós vamos estar aqui. Enquanto Deus nos der força, enquanto vocês estiverem nos apoiando, estiver comigo aqui, vou estar com vocês aqui, porque a gente não vai melhorar, gente. Não vai. Tendência é piorar, né? Você pensa, quando sair o caso de Marsola, o próximo vai melhorar. Piora. Quando que sair o Salvador, vai vir outro. Piora, gente. Porque não tem Deus nesses homens. Eles não amam a Deus. Eles não amam servir a Deus. Eles amam a si mesmo. Isso é triste. Mas essa carta mostra que é verdadeira. E é aqui em São Paulo, em Pernambuco, em Minas, em Bahia. Esse é irmão de Minas. E parece que é as mesmas cartas que vem do interior, que vem de outros estados, que vem de outros países. É a mesma carta, gente. Deus abençoe, fique com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Só Deus para ter misericórdia, gente. Mas fazer o quê, né? Um grande abraço.